Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje é a nossa terceira aula sobre serviço público e a gente vai ver sobre a Lei 13.460 de 2017. Né? A matéria de serviço público é bem extensa, é bem controversa, demandaria estudos específicos a depender do concurso que a gente está prestando e da dificuldade dele, do que vai ser exigido nas provas. E a gente vai reservar uma aula específica sobre a Lei 13.460 de 2017, porque é uma lei nova, né? Ela foi editada agora no ano de 2017 e ela trouxe normas sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários do serviço público. Como ela é uma lei nova, há uma grande chance de que seja cobrado em provas objetivas e por isso a gente vai ver o teor da lei agora nessa aula, especificamente uma aula específica sobre essa nova lei. Vamos lá. Lei número 13.460 de 2017. Ela traz normas sobre a participação, proteção e direitos dos usuários do serviço público, né? E eu costumo normalmente elogiar as novas leis, né? que tratam sobre a administração pública. As leis mais recentes elas vêm bem completas, às vezes elas pecam pelo excesso de definições, né? Então a gente pega a lei das estatais, por exemplo, é uma lei densa, e daí os meus elogios não se aplicam para a lei 13.460 de 2017. A lei 13.460 de 2017 ela ainda não entrou em vigor, né? Ela não está vigente, a gente já vai começar a ver por que ela ainda não entrou em vigor, porque ela tem um prazo, né, uma carência para entrar. Então a gente espera que durante essa carência o poder público, principalmente o Congresso ou o Poder Executivo, o presidente, através de medida provisória, possa corrigir ou melhorar a lei. Né? A lei não é de tudo ruim nas suas ideias, no que traz, mas ela é um pouco confusa nas suas definições, né? Principalmente na definição de serviço público, que é o mais importante, né? Uma lei que trata sobre a proteção dos direitos do usuário de serviço público, ela deveria ser bem rigorosa tecnicamente no que seria o objeto do serviço público, da proteção que ela está conferindo. A gente já viu nas aulas específicas sobre o artigo 175 da Constituição, que vai falar sobre a concessão e permissão do serviço público, e agora a gente só vai lembrar que existiam 4 incisos que mencionavam conteúdos obrigatórios para a lei que fosse regulamentar o artigo 175, a lei de concessões, a lei 8987, ela tinha esses 4 tópicos, né? Mas mesmo assim veio a lei 13.460, para versar exclusivamente sobre os direitos do usuário e, de alguma forma, os direitos do usuário referentes à obrigação de manter um serviço adequado, né? Um serviço público adequado. A política tarifária, de que fala o inciso 3º do artigo 175 da Constituição, né, ou do parágrafo único do artigo 175 da Constituição, embora tenha reflexos nos usuários do serviço público, né, o usuário vai pagar a tarifa, é uma questão que envolve mais o poder concedente, né? O usuário, infelizmente, ele ainda não participa diretamente na definição das tarifas. Quem define isso é o poder concedente e ele vai repassar via o contrato de concessão para o concessionário. Parágrafo 3º, né? A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, né? Regulando especialmente, né? Esse parágrafo 3º é o parágrafo 3º do artigo 37, especialmente as reclamações relativas à prestação do serviço público em geral, asseguradas a manutenção do serviço de atendimento ao usuário, de avaliação periódica externa e interna, qualidade do serviço, e o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 23 da Constituição.
Veja, esse parágrafo foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 98, né? Aquela emenda com natureza, com raízes gerenciais, né? Que permitiu uma série de concessões, privatizações. Então, como contrapartida, ela previu esse parágrafo terceiro no artigo, ela inseriu esse parágrafo terceiro no artigo 37, justamente para proteger os direitos dos usuários. Então, além daqueles incisos do artigo 175 da Constituição, nós temos um parágrafo específico no artigo 37. E é sobre esse parágrafo terceiro do artigo 37 que essa lei que a gente está estudando, ela veio regular. Com algum atraso, né? Quase 20 anos de atraso. Existiu já ações judiciais questionando esse atraso, então veio uma lei específica, já que a Lei 8987, anterior à própria inserção do parágrafo 3º, ela não tratava satisfatoriamente dos direitos dos usuários da forma exigida pelo artigo 37, parágrafo 3º. De qualquer forma, essa nova lei vai ter algum impacto também no artigo 175 da Constituição. A vigência da Lei 13.460. A gente vai começar pelo final da lei, né? O último artigo da lei, que pelo menos no que nos interessa, né? Ele vai falar sobre assim, esta lei entra em vigor a contar da sua publicação em 360 dias para a União, Estado, Distrito Federal e municípios com mais de 500 mil habitantes, 540 dias para municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes, e 720 dias para municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, o prazo para entrar em vigor vai ser gradativo. Os grandes entes federativos, né, União, Estado, Distrito Federal e os grandes municípios, eles têm uma capacidade melhor de organização, então eles devem se adequar. Depois vem os municípios considerados aqui para os fins vencidos como de médio porte, né, entre 100 mil e 500 mil habitantes, e por fim vem os municípios com menos de 100 mil habitantes. Né. A gente, né, pegando pelo final e vendo ali o artigo 25, a gente tira já duas conclusões. A lei é curta, só tem 25 artigos, né, termina por isso. E a constatação de que a lei se aplica a todos os entes federativos, já que o artigo 25 menciona a entrada em vigor na União, para a União, Estados e municípios, Distrito Federal. Então a gente já sabe que é uma lei nacional aplicável a todos, né? Fora de cogitação que ela é uma lei federal. Não, é uma lei nacional. Qual o objeto da Lei 13.460 de 2017? O artigo 1º vai falar que essa lei estabelece as normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário do serviço público prestados direta ou indiretamente pela administração. Então, aqui, o objeto da lei parece algo muito simples, né? É a proteção básica dos direitos do usuário, né? Inclusive dos direitos de participação do usuário, dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Parece englobar todos os serviços públicos. Parece. Por que não vai ser tão simples assim? E também, né, já deixando claro, se aplica a todos os entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Desculpa aqui, eu sublinhando com problemas aqui, né? A aplicação desta lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto em normas regulamentadoras específicas, né? E olha só, né, quando a lei fala assim, normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviços ou atividades sujeitos à regulação ou supervisão, quase todos os serviços públicos estão sujeitos à regulação ou supervisão. Então, veja, se aplicam os direitos do usuário, mas se aplicam todas as outras regras específicas, né? Na Lei 8.078, no Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizada a relação de consumo, né? Diversos serviços públicos, a jurisprudência é tranquila em afirmar que se aplica o CDC nas relações. E veja, quando caracterizada a relação de consumo, vai se aplicar o CDC além dessa lei, né? E aplica-se subsidiariamente o disposto nessa lei aos serviços públicos prestados por particular. Começa aí o problema, né?
A gente viu no caput, né, no artigo 1º, de que essa lei abrange todos os serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Direta ou indiretamente pela administração pública, né? Indiretamente dava a entender que são serviços que são objetos de delegação, seja ela legal ou negocial, mas principalmente indiretamente, já que não se trata da administração pública, a delegação negocial, concessão e permissão de serviço público. E daí ela vai falar, aplica-se subsidiariamente o disposto nesta lei aos serviços públicos prestados por particular. O que isso significa? Que os particulares, naqueles serviços públicos concedidos ou permitidos, vai ter uma norma específica. Essa norma específica são as leis que versam sobre concessão, a Lei 8987 de 95, a Lei das PPPs de 2004. Começa aí alguma controvérsia, né? Ao mesmo tempo, né, o CDC, quais são os dispositivos aplicáveis? Não me parece muito claro a abrangência da lei. A gente aguarda uma regulamentação melhor dela, ou a definição pelo Poder Judiciário, e se não houver uma regulamentação muito boa dessa lei, ou a sua própria adequação, através de alterações no seu texto, o Judiciário deve conceder as maiores proteções possíveis para os usuários de serviço público, né? Aplicando as melhores proteções, integrando o CDC ou as próprias leis de concessão, ou os próprios contratos de concessão, tudo aquilo que for mais favorável. Então a gente vai aguardar, uma lei que acabou de ser editada, a gente vai aguardar a repercussão dela por um tempo. Principalmente a gente espera que isso tudo ocorra antes dela entrar em vigor. Ela traz algumas definições, e aí vem novos problemas, né? Definições de alguns conceitos. Vamos ver, né? Para os fins desta lei, consideram-se usuário, pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público. Então, bacana, né? Uma definição bem abrangente de usuário de serviço público, porque contempla não só as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Ele não contempla apenas aqueles que utilizam o serviço público, mas aqueles que de qualquer forma se beneficiam do serviço público, ainda que potencialmente. Então, olha só, algo bom da lei, né? Uma definição bem abrangente de serviço público, já que é um estatuto para defender os direitos do usuário. Nada melhor do que ampliar, deixar bem claro que todos aqueles que podem ou não usar efetivamente o serviço público são considerados usuários. Veja, se eu não uso o transporte coletivo todos os dias, por exemplo, mas eu posso usá-lo, nada melhor do que eu ter os meus direitos preservados, né? Não é porque eu tenho uma moto, um carro, que eu uso frequentemente, que eu não vou poder nunca usar o transporte público. Até porque essa é uma característica do serviço público, né? A universalidade. Aí vem um problema, né? A definição de serviço público. Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Olha só, há uma controvérsia, há uma contradição na própria definição. Atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, beleza. Prestação direta ou indireta de bens ou serviços da população, exercida por órgão ou entidade da administração pública. Exercida por órgão ou entidade da administração pública. Há quem tenha lido já, nos primeiros artigos que se encontram na internet, né? Ainda é uma matéria muito recente. Então, os primeiros artigos, há quem fale que, olha, quando fala que é exercido por órgão ou entidade da administração pública, está excluindo todos aqueles serviços que são exercidos através de concessão ou permissão. Então, as concessionárias ou permissionárias de serviço público estariam excluídas. Há também, e é uma posição que me parece muito melhor, que é da qual me filio, até porque grandes professores já se manifestaram dessa forma, né? Que esse exercida é uma impropriedade da lei. Por quê?
porque analisando sistematicamente a lei, principalmente o artigo 1º da lei, que vai falar que essa lei abrange todos os serviços, diretos ou indiretos, né? O exercidos quer dizer titularizados pela administração pública, mas o titularizados já estaria bem claro do serviço público, que tecnicamente o que deixaria bem claro é que essa lei não abrangeria aqueles serviços públicos não privativos. Mas há uma controvérsia na doutrina, inclusive, sobre a existência de serviços públicos não privativos sujeitos ao regime de serviço público, né? Para alguns, eles seriam atividades econômicas no sentido estrito. A gente já viu isso na aula específica também. Então, aqui, qual a noção de serviço público? Tem duas correntes, aquela que acha que o serviço público de que trata essa lei não abrange os serviços concedidos ou permitidos, né, que são executados por concessionárias ou permissionárias, e aquela outra corrente da qual eu me filio e que me parece muito mais coerente, que é a interpretação sistemática da lei. Ela vai falar sobre serviços públicos titularizados pela administração pública. Administração pública, aí vem outra definição equivocada, né? Órgão ou entidade integrante da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a advocacia e a defensoria pública. Eu não vejo por que a advocacia pública e a defensoria pública nessa definição de administração pública. Me parece que já seria inerente, já estariam englobadas pela própria definição de administração pública, talvez pela autonomia, né, dos órgãos, e a autonomia da defensoria foi reconhecida por emenda constitucional, talvez seja isso que o inciso esteja querendo afirmar. Agente público, quem exerce cargo, emprego ou função de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, né? A definição de administração de agente público me parece adequada, não vamos pegar muito no pé, né? São todos aqueles que prestam, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função pública. Poderia ter usado uma definição já de outras normas, né? Por exemplo, a norma de agentes públicos sujeitos à improbidade, talvez, né? Manifestações. E aí talvez uma particularidade da lei, porque a lei define que são manifestações para fins dos direitos dos usuários, né? São todas as reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Então, qualquer forma de expressão dos usuários querendo proteger os seus direitos, elogiando, participando de alguma forma, ela está nessa definição de manifestação. Olha só agora, o artigo 3º vai falar: com periodicidade mínima anual, cada poder e esfera de governo publicará a quadra geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados, né? Então veja, é um pouco esquisito isso, né? Embora seja importante uma lista de todos os serviços públicos prestados, é uma lista enorme, a gente se perde nisso, muitos dos nossos direitos não conseguem ser exercidos, mas bastaria falar, a lei poderia ser muito mais sucinta, né? Que o governo, que todos os poderes públicos, eles elaborariam essa lista, uma lista permanente, cada serviço público prestado estivesse lá. Aliás, que cada serviço público, são tantos os serviços públicos que a gente não consegue, assim, de cabeça, pensar numa lista de todos os serviços que deveriam ser prestados pelo Estado. Além disso, ainda tem aqueles que o Estado pode prestar adicionalmente, aqueles que são de prestação obrigatória. Então, é conveniente, né, que o poder público elabore uma lista, mas é um pouco complicado, né? Bastaria que existisse a previsão de que o poder público devesse manter uma lista atualizada, e não com periodicidade mínima anual, mas atualizada na hora do que ocorresse com a sua legislação, com suas normas, com sua estrutura organizacional, uma lista dos serviços que estivesse prestando ou dos serviços que elas estivessem delegando, né, a prestação, para saber quem é o responsável por cuidar dessa delegação, né?
Os princípios aplicáveis. O artigo 4º vai falar que os serviços públicos dos atendimentos dos usuários serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Veja, são princípios expressos, então uma questão de concurso pode, principalmente uma questão objetiva, pode mencionar princípios expressos no artigo 4º, não são os únicos princípios aplicáveis, os princípios da administração pública, eles continuam sendo aplicados. Diretrizes, direitos e deveres. Aí está o prato cheio, para as provas de concurso. Por quê? Porque é um pouco confunde um pouco, o que é uma diretriz, o que é um direito, o que é um dever. O artigo 5º vai falar que o usuário do serviço público tem direito à adequada prestação de serviço, devendo os agentes públicos e prestadores observar as seguintes diretrizes: urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia. Então veja, isso são diretrizes, presunção de boa-fé do usuário, atendimento por ordem de chegada, salvo o caso de urgência ou possibilidade de agendamento, adequação entre meios e fins vedada imposição de exigências, igualdade no tratamento de usuários, vedada de qualquer tipo de discriminação, cumprimento de prazos e normas procedimentais, definição, publicidade e observância de horários e normas compatíveis com bom atendimento ao usuário, adoção de medidas visando a proteção à saúde e segurança do usuário, autenticação de documentos pelo próprio agente público, quando o usuário apresenta o original, manutenção de instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço, eliminação de formalidades com custo econômico ou social superior ao risco envolvido, observância dos códigos de ética ou conduta aplicáveis, aplicação de soluções tecnológicas para simplificar os processos e procedimentos, utilização de linguagem simples e compreensível. Aí está uma grande batalha da administração pública, como manter uma linguagem simples e compreensível, já que o técnico normalmente ele tem uma linguagem mais técnica, ele é técnico com uma linguagem técnica e às vezes há uma falha, uma ruptura na comunicação. E vedação da exigência de nova prova sobre fato já comprovado em documentação válida apresentada. Então, evitar que cada vez que o usuário vai lá, tenha que renovar toda a documentação apresentada. Veja, isso tudo são diretrizes, embora muitas das diretrizes aparentem claramente, tenham um aspecto de direitos. A lei, esse que é o problema, Se cair numa questão quais são algumas das diretrizes, a gente vai encarar como direitos, porque elas são, na realidade, direitos. Mas a lei, no artigo 5º, foi colocada como diretrizes. O artigo 6º, que trata dos direitos básicos dos usuários, ele também vai trazer uma série de incisos, mas como são menos incisos, talvez seja mais interessante a gente memorizar os direitos básicos do usuário. Os outros que aparentam direitos seriam as diretrizes. Então são direitos básicos do usuário: participação no acompanhamento da prestação e na avaliação, obtenção e utilização do serviço com liberdade de escolha entre os meios fornecidos e sem discriminação, acesso e obtenção de informações relativas à sua pessoa constante de registros ou bancos de dados, observado a lei de acesso à informação, proteção de suas informações pessoais e atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade, obtenção de informações precisas e de fácil acesso nos locais de prestação de serviço, assim como sua disponibilização na internet, especialmente sobre horário de funcionamento das unidades, serviços prestados pelo órgão ou entidade, sua localização exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento público, acesso ao agente público ao órgão encarregado de receber manifestações, situação da tramitação dos processos. Isso é uma grande dificuldade que o usuário do serviço público, principalmente perante a própria administração pública, sofre, e o valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da extensão do serviço prestado.
E o artigo 8º vai trazer os deveres dos usuários, né? E os deveres dos usuários são facilmente distinguidos das diretrizes e dos direitos, né? Por quê? Porque são dos deveres do usuário, que o usuário deve realizar, utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé. Isso deveria ser óbvio, infelizmente, muitas vezes não é, né? Prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas. Colaborar para a adequada prestação do serviço público. E preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais são prestados os serviços de que trata essa lei. Ou seja, basicamente, o usuário do serviço público ele deve usar adequadamente, ele deve agir de boa fé, ele não deve destruir o patrimônio necessário para a prestação do serviço público, ele deve prestar a informação para outros, né? E deve colaborar de todas as formas para a adequada prestação do serviço público. Isso me parece um pouco elementar, se não é elementar, para o senhor ou para a senhora, é uma característica da sociedade brasileira. Espero que isso seja, né? Espero que isso deveria ser elementar para a nossa boa convivência em sociedade. Manifestações de ouvidoria, né? A gente falou que as manifestações são uma peculiaridade dessa lei, aquela definição de toda forma de expressão do usuário perante a administração, seja para reclamar, seja para elogiar. E daí o artigo 12 vai falar, olha só, vai falar sobre a efetiva resolução das manifestações do usuário. O quê? Porque não basta só ao direito a previsão do direito do usuário se manifestar. Quando o usuário se manifesta, a administração deve ouvir essa manifestação e deve adotar alguma providência. Né? E o parágrafo único do artigo 12 vai falar: a efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende a recepção da manifestação no canal de atendimento adequado. Então, a administração tem que ter um canal de atendimento apto a receber todas essas manifestações. A emissão de comprovante de recebimento da manifestação. Então, aquele que se manifestou, ele vai ter um comprovante de que ele se manifestou. Análise e obtenção de informações quando necessário. E uma decisão administrativa final. No final, a ciência do usuário. Então, o usuário se manifesta e depois deve receber o retorno, né, o feedback daquela sua manifestação, o que a administração ela fez a respeito. Além disso, né, antes da gente entrar no conselho de usuários, né, já que aqui no título do tópico eu falo sobre ouvidoria, a lei trata da ouvidoria logo depois de falar sobre as manifestações. Né? A ouvidoria não aparenta ser um órgão inerente à estrutura do órgão prestador de serviço público. Parece que é um órgãozinho especial da administração pública que, além de conferir o acompanhamento correto, vai auxiliar o encaminhamento correto das manifestações, vai auxiliar em medidas de prevenção, vai acompanhar a prestação dos serviços. Então, é um órgão externo que auxilia o usuário, né, além de administrar suas manifestações, auxilia a própria prestação do serviço público, a fiscalização da adequação dessa prestação do serviço público. Foi também previsto um conselho de usuários, né, com a participação dos usuários no acompanhamento e avaliação do serviço público. É um órgão consultivo. A escolha dos representantes deve ser através de um processo aberto ao público, com equilíbrio entre representantes conforme o tipo de usuário e a pluralidade de partes interessadas. Então, esse conselho de usuários ele deve contemplar os diversos usuários das diversas modalidades de serviço público e dos diversos tipos de usuários também, né? Existem alguns usuários com grupos específicos, então esse conselho deve contemplar uma diversidade de conselheiros. O representante ele exerce um serviço relevante e não remunerado, né? Isso é importante, né? O conselheiro não é remunerado, então não vamos usar isso para ganhar alguma forma de remuneração. E pode ser consultado no processo de escolha do ouvidor. Então, o conselho de usuários vai influenciar o processo de escolha do ouvidor.
Aí vem a avaliação continuada dos serviços públicos, né? Um ano é o prazo da lei. A lei ela gosta do prazo de um ano, né? Periodicidade mínima, avaliação no mínimo um ano. Então, como estratégia, né, nos concursos, lembrar que o Estatuto do Direito dos Usuários do Serviço Público gosta de um ano. Né? Quando vê outra periodicidade, tome cuidado, né? Então, o artigo 3º falava, né, com periodicidade mínima anual, cada poder e esfera de governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, né? E daí vai falar também que a avaliação será realizada por pesquisa de satisfação, no mínimo, a cada ano. Então, a cada ano, no mínimo, vai ser realizada uma avaliação através de pesquisa de satisfação, e que ela vai ter que, ou qualquer outro meio, mas ela vai ter que garantir uma significância estatística aos resultados, até para que isso possa ser usado para melhorar a prestação do serviço público, né? O artigo 23, né, ele vai falar sobre alguns aspectos que a avaliação deverá tratar. E alguns desses aspectos são satisfação do usuário com o serviço prestado, qualidade do atendimento prestado ao usuário, cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços, quantidade de manifestações de usuários e medidas adotadas pela administração pública para a melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. Além disso, esse Estatuto dos Direitos do Usuário do Serviço Público, ele vai mencionar 2 documentos que são regulamentos específicos que a administração pública deve desenvolver. A Carta de Serviços, né, que a gente já viu, e o Regulamento de Avaliação de Efetividade e dos Níveis de Satisfação dos Usuários. Então, essa avaliação ela tem por base esse regulamento de avaliação que deve ser desenvolvido pela administração pública. Né? Tá aí, né? Espero que os senhores e as senhoras tenham se familiarizado com essa lei nova, com uma série de problemas, assim, principalmente relacionados à definição de serviço público e de administração pública. A gente espera que durante esse prazo aí, até ela entrar em vigor, aquele prazo que a gente viu definido no artigo 25, né, que alguns problemas sejam resolvidos, seja por regulamentação específica, seja por alteração legislativa, e se isso não vier, vamos aguardar daí o Poder Judiciário definir o que está englobado na definição de serviço público para a lei, e a gente lembra que o Judiciário deve daí, né, é esperado que o Judiciário conceda a maior proteção possível aos usuários do serviço público. Muito obrigado e até a próxima.